Olá você, cá pra nós está de volta hoje conversando aqui com os meus pares, Josival Pereira e a nossa queridinha Fernanda Albuquerque, mas todos de verde, viu? E um verde que foi de coincidência, não foi de COP30, dessa luta pelo meio ambiente não, que a gente tem ela, claro, como bandeira. Mas hoje a gente está aqui para conversar sobre esperança. Esperança de um novo tempo, um tempo maravilhoso, que a gente está enfrentando no grupo que a gente defende no mercado da comunicação paraibana. Não é isso aí? Expectativas, novo tempo, tudo. A gente está de verde, né, em alusão, é claro, por uma coincidência, mas também, claro, falando sobre meio ambiente, sobre esse evento Mas que a gente mundial. incorporou, né? Sintonizou. Que eu acho que é tão interessante a gente discutir essas questões e trazer as polêmicas que fazem parte de um evento mundial, não, que envolve políticos, que envolve nações. Não tem como a gente ter uma COP30 e não ter polêmica, se vai se hospedar no iate, se não vai no iate, se uma coxinha custa R$30. Não tem, essas polêmicas fazem parte, né, professor? Aí eu vou fazer feito o príncipe, Você imagina... William, good morning, good afternoon, good night. Tudo junto. Você imagina um evento que reúne 140 países, né? E delegações numerosas, se não vai ter um impacto na hora que está sendo realizado. Vai ter um impacto. Claro que vai ter. Nos preços, na segurança, A gente viu um no hotel social. se transformando em hotel. Isso. Então vai ter impacto. Mas essa história da COP, só maravilhoso, porque eu não vou nem... porque A gente não nada vai nem está pronto. A gente não vai nem discutir a COP, porque também não tem nem resultado ainda, mas eu acho ela interessante, não pela quantidade de autoridades, de chefe de Estado, não sei o quê, é pelo que provocou o tema. Tem um fato em João Pessoa, que aconteceu em João Pessoa, que é muito interessante. Aconteceu na sexta-feira, né? Nessa sexta-feira agora. O prefeito Cícero Lucena está indo para a COP. A COP é durante essa semana toda que está começando agora. Ele foi na Câmara se encontrar com 60 alunos de escolas públicas, 60 crianças daqui de João Pessoa, e recebeu uma carta elaborada por essas 60 crianças. Sim. E essas 60 crianças dando sugestão, tá certo, de como preservar o meio ambiente para que Cícero leva essa bandeira de 60 crianças. O que é que eu estou dizendo? A COP pode não resultar em nada. Mas já parou. Mas mexeu. Todo mundo, né? Com o princípio, com as crianças, com o comportamento, né? Essas crianças, quando elas saíram lá da sala delas para trazer uma frase, para botar uma frase na carta de Cícero, ela já foi discutido com mais 60 alunos aqui na sala de aula. Muito bom. Tá certo? E por atitudes que são simples, né? O que a gente precisa ver, às vezes, dessas coisas todas, tem um acirramento tão grande que só sobram as discussões políticas. Verdade. As bobas, os confrontos. Se o homem vai se hospedar no iate, se o Quem iate quer é saber ligado a disso? uma polêmica, ele vai Mas ele tem que se hospedar num lugar bom mesmo. Mas num lugar bom. essa daqui é só uma. São dezenas, sei lá, centenas de... Picuinha. Não é só com Lula, não. É com Lula. É com Lula, é quem veio, porque veio, não sei o quê. Rapaz, e aí eu vejo esse efeito que eu estou dizendo, tá? Muito legal. Então, a gente precisa ver mais... ponta, Eu vou olhando, isso aí é o olhar de quem quer ver detalhes que não são os que vão ser discutidos realmente, porque eu não estou lá para discutir, eu quero só saber o que é que vai resultar. Olhando as participações, né? A gente vê o príncipe passando pelo Rio de Janeiro, fazendo bonito. O presidente da França na Bahia sendo abraçado pelas baianas, tal, mostrando que o mundo linka toda hora o e a gente fica... O debate também vai ser efetivo, vai ter resultado. Não tem dúvida. Eu não estou querendo saber o que é que vai ser debatido. Além das questões ambientais, das questões turísticas, porque tem outras de consequências, não é só o ambiente, Está acontecendo em Belém, mas está mexendo com o Brasil. Pronto, porque... no evento do Príncipe, que foi esta semana, Sim. eu estou falando em ontem, né, no Rio. Vários eventos. Né, aconteceu, aí a gente vê a consequência, por exemplo, dos participantes da plateia, cada um dando a sua contribuição de uma forma. Eu vi uma grande publicitária, Lele Veloso, que tem uma super agência em São Paulo, ela estava lá na plateia, ela é uma das que vivem Pantanal, uma coisa bem... sustentabilidade, né? Sustentabilidade. E aí a roupa dela tinha presença indígena, porque tudo isso vai fazendo, aí disse, que bobagem, não
não é bobagem, não. É mostrando a história da inclusão, também na moda, mostrando viabilidade dos talentos que existem no país, em vários setores que, soltos, não vale muita coisa, mas quando estão juntos, e aí é que entra a história, e a valorização dessas grandes personalidades do mundo que chegam aqui para discutir a questão do meio ambiente, mas também querem saber da vida da gente, como é que funciona e como as coisas estão. E leva notícia, né? Você É, acha que a pronto. passagem do, Claro que eu do não vou, príncipe claro que eu aqui não vou vai pegar, claro que eu não vou repercutir? pegar uma Repercutiu. discussão com o Gerardo daquilo porque é insignificante, mas a palavra indígena já não se usa mais, agora É, usam mas eu povos sou originários. atrasado, Povos né? Povos originários. tá certo? Mas o bom é que essa construção, calma, o bom é que... Eu sou tradicionalista. Foi até bom você mas- tocar nesse mas a assunto, história porque de- são expressões que elas vão acontecendo no movimento de Tem que transição. acontecer de e forma gradativa, tranquila, e é isso. E aí a gente vai se adaptando também. Às vezes escapa. Opa, eu não posso mais dizer agora, são povos É, porque- originários. Isso. E foi excelente. Claro, assim, é porque porque o nosso é uma telespectador discussão, também é aprende, né? porque, Gerardo, é porque dificilmente se faz uma discussão mais ampla no Brasil. Sim. Mas tem uma discussão que é muito interessante. Por exemplo, o prefixo "in", na língua portuguesa, e quando você transfere todo, ele geralmente ele puxa Negativo. para o negativo. É indigesto, indigente, tá certo? E inteligente. Tá certo. Ah, só bota o ruim, meu querido. Pegou o ruim. O inteligente, Mas é na querido. maioria dos o casos. incrível. Que na maioria né? dos casos. O imaginário, que não é N, é M aí no caso. Peraí, mas calma. Alô, Cíntia Chagas, venha para esse Inimaginário. podcast. Mas, de fato, Imaginário. povos originários. A gente vai se aprendendo isso. vamos lá. Agora, tem uma questão interessante para a gente falar sobre a COP30, que é o que o Brasil está fazendo para suas próprias chagas. Sim. Desmatamento, rios poluídos. Porque é fácil Não, condenar, né? mas É fácil isso aí, protestar. mas o Brasil chegou na COP até com Com esse propósito, Não, né? mas chegou até com redução. Por exemplo, desmatamento, isso tudo, caiu 6%. Então, o Brasil está apresentando um certo resultado. Ah, não sei o quê. Tem números pequenos, insuficientes ainda para o tamanho do Brasil, mas ele chega na COP. Ah, tem um número bacana, é a história do carbono, tá Sim. certo? Da economia do carbono. Ele economizou mais. Só para você ter uma ideia, até dar essa história do gado, né, da emissão, houve uma queda de 11% no Brasil. Então, assim, números insignificantes, mas aí dá de certa forma para o Brasil chegar na COP e dizer, eu estou fazendo alguma coisa, eu estou fazendo alguma história. A indústria também, houve uma redução na indústria. Agora tem muitos problemas ainda. Tem, por exemplo, a história do... É muito grande Da- o buraco. Não da- consegue da- de uma noite para o dia As queimadas, resolver. o grande problema, um problema que o Brasil não conseguiu tava- é Dominar ainda, quando né? chega o período Da seca. da seca, aí tem estourado queimadas. Agora, quando a gente olha também, não é só no Brasil, quando a gente foi olhar Portugal, tá Alemanha, né? Estados mas a gente Unidos. não conseguiu controlar isso, nada disso. Nada. Porque eu acho que o problema é maior do que o próprio Brasil pode dar a solução, né? A gente tem que contribuir, mas o problema que é climático é do mundo, né? Se a gente se a gente está num processo de fazer o melhor para poder não contribuir, as outras nações estão fazendo isso, as grandes potências estão fazendo isso, é isso que A gente precisa, tem que ser levado em precisa consideração. entender que é possível. Agora, vai ser preciso sempre decisão de governo. Ah, claro que o povo vai colocar... Se a gente pegar, por exemplo, a China, vou pegar a China como exemplo. Se a gente pegar a China e a gente lembrar Xangai, que era uma cidade industrial da China, de 20 anos atrás, 30 anos atrás, a gente vai ficar assustado. Era fumaceiro O tempo todo. o tempo todo. Essa semana eu estava vendo um depoimento de uma pessoa que sempre acompanhou, que foi recentemente em Xangai e chegou com uma imagem antiga, achando que não ia ver o céu. Chegou lá, conseguiu ver um céu extremamente azul. Ou seja, há perspectiva de mudança mesmo onde é. São Paulo mesmo, se a gente pegar a notícia de São Paulo, de 30, 40 anos atrás, a gente vai se puxar a me lembro televisão. demais. Você se lembra demais, Mas isso foi um movimento mundial, certo, né? entendeu? Estabelecido, inclusive, pela ONU, para a emissão, para a redução, inclusive partiu de carros, partiu da substituição de combustíveis. Então, Agora eu vou fazer o papel da esquerda, viu? Esse resultado na China É. foi exatamente essa conquista, foi de que forma?
foi com os procedimentos corretos, foi sem a exploração do ser humano, foi sem fazer com que eles sejam escravos do trabalho. A gente tem que ir atrás também, porque esse resultado é uma cobrança do mundo, mas né? o que a China, mesmo sabendo que os procedimentos de trabalho da China são terríveis, mas, por exemplo, o avanço dela em tecnologia ninguém pode negar. Não pode negar. Isso aí é o problema, dá a César o que é de César, né? Dá a César. Por falar Eu posso dizer dá a César o que é de César porque é um tema antigo, né? Da Roma antiga. Você pode dizer também. Pause nessa questão do etarismo. Vamos para as questões locais? Vamos da COP para 10. Então, da COP 30 para a COP 83, 083 Paraíba, Josival Pereira, chapas montadas, situações definidas, vereadores desembarcando. Mas é como o Josival estava me falando nos bastidores, a gente está num momento que ele já falou isso em colunas anteriores aí no T5, dizendo que esse é o momento dos bastidores. Né? Nos bastidores acontecem coisas. Ele é elegante, eu digo que é a hora das decisões subterrâneas. Mas tem uns bastidores que ele sabe, que eu soube que ele sabe. Eu acho que nós... Eu soube que ele sabe. Eu acho que nós vamos fechar o ano. Está bem pertinho, mas nós vamos fechar o ano com a tendência de realmente 3 candidaturas. Tem aí Adriano Galdino ainda não definido, mas se a gente perceber nos últimos 3 semanas, vamos dizer assim, ele diminuiu muito... Depois do aniversário, na época do aniversário já estava calado, né? Diminuiu muito o volume de beligerância. De ocupação dos espaços. Claro que pode acontecer uma outra situação. Então mas temos aqui 3 candidaturas. Essa semana passada agora, surgiu um boato, porque um prefeito de uma cidade pequena estava em Brasília, aí viu o Aguinaldo Ribeiro numa conversa bem demorada com Efraim, aí já voltou dizendo que era possível ter um acordo, enfim, e Efraim está demitindo e vai demitir, e eu fico dizendo o seguinte... Você imagina que... Eu fico dizendo o seguinte... Só vou lhe interromper, para 2 partidos que se unem, independente de quem vai ficar com a direção inicial, né? Eu acho que acabou a federação. Eu acho que uma das novidades é que a federação subiu no telhado, para pegar aqui uma linguagem antiga, que a federação, ela está se dissolvendo. Está se dissolvendo. É possível que se dissolva, a não ser que ela se mantenha com flexibilidade para a candidatura de todos os lados. O que é que aconteceu? Por exemplo, Pernambuco aqui, aí é fato novo. Pernambuco, a imprensa está noticiando que Miguel Coelho, que é do União Brasil, foi totalmente liberado pela federação para ser candidato a senador com João Campos. Sim. Certo? Ele é do União Brasil para ser candidato com João Campos. Então, a imprensa de Pernambuco está divulgando isso. Né? E a imprensa nacional está dizendo que a briga que houve entre Ronaldo Caiado, governador de Goiás, e Ciro Nogueira, tá certo? Matou e está implodindo. Segundo uma informação, só teria... Agora, um grupo dentro do União Brasil defendendo ainda a federação, que seria o grupo de ACM Neto, Antônio Carlos Magalhães Neto. Tá certo? Todos os outros grupos já defenderiam a dissolução. Que está com quem, ACM Neto? Ele está no União Brasil. No União Brasil. Agora, veja bem, então todo mundo está dando como certa a dissolução. Se não houver a dissolução, por exemplo, seria possível eles fazerem um acordo em que eles liberariam as candidaturas majoritárias, não sei se a Justiça Eleitoral aceitaria, e manteria, por exemplo, que o interesse dele é eleger uma super bancada de deputados, então ter uma super bancada de deputado federal. Mas assim, até nisso é possível você colocar aqui. A conversa de Aguinaldo e Efraim, tem sentido discutir se eles estão ali, naquela fala dele, conversando? Sim, certo? Sim, tá? O que é que aconteceria? Aguinaldo imaginar, mais Hugo e João Azevedo ali, mas sobretudo os dois que são mais profissionais em Brasília, de que se a gente tira a candidatura de Efraim, puxa ele para cá, essa campanha vai ser resolvida no primeiro turno. Não tem um terceiro nome, então a gente resolve no primeiro turno e a gente bota toda a força aqui e passa por cima de Cícero logo no primeiro turno. Quer dizer, um segundo turno é difícil, porque ninguém sabe para onde vai, quem adere para onde, então não vou deixar. Então, é possível? É possível. Mas eu acho que ainda
tem um outro elemento nessa história toda. Quando eu vi Efraim pai, Efraim Moraes, para diferenciar, eu faço assim, Efraim Moraes é o pai. Efraim filho. Tá, acabou, eu defino assim. Lá em Brasília, claro que eu tenho uma semana de que os prefeitos estão indo para lá para emenda. Quem articula tudo isso é Efraim. Mas ele não está em Brasília só para isso. Ele está em Brasília por uma outra situação que afeta a família e você vai entender agora e vocês vão entender. A candidatura do irmão, a candidatura do filho, de Jorge Moraes para deputado federal. Se não houver federação, Jorge Moraes só no União Brasil não se elege porque o União Brasil não tem cauda para poder eleger Jorge Moraes na eleição de deputado federal. Se ele sai do União Brasil e se filia ao PL para fazer chapa lá com Cabo Gilberto, ele corre risco, porque provavelmente a direita vote Cabo Gilberto para ser votado. Então, hoje, então, Efraim tem a possibilidade de ser candidato a governador com força e não eleger o irmão para deputado federal. E essa candidatura do irmão para deputado federal é questão de honra da família, porque eles fazem sempre isso. Lá na frente, Efraim vai, talvez, se não for eleito governador, ser candidato a senador e corre risco. E eles precisam deixar uma representação no mandato, tá? Então, hoje, o que mais pesa no grupo do Efraim hoje seria definir, encontrar um jeito... A viabilização da candidatura de Jorge. Aí, onde é que eles encontrariam isso? Eles podem encontrar, com a liberação de prefeitos, de pessoas, tanto com o Hugo quanto com o Aguinaldo, enfim, ou seja, é possível sair um pré-acordo já de segundo turno. Também. Deixa eu te perguntar uma coisa que reina na rua e várias frentes, de várias tendências, sempre estão comentando a mesma coisa, dizendo, gente que diz assim, eu acho que João não vai ser candidato a senador. Essa conversa está em todas as rodas e chega sempre. Aí, por que você acha isso? Se existe uma pessoa que está bem posicionada, com uma gestão boa, elogiada, aplaudida, e que está na vez de ser candidato a senador, porque não pode ser mais candidato a governador, pode pleitear com muito merecimento essa vaga. Por que falam tanto nesse assunto? Por que é que tentam torpedear tanto uma candidatura que aparentemente é a que está consolidada, mas aí vem aquela história, né? Cássio também era consolidado e perdeu. Você aparece, mais batem na sua cabeça. Mas não é só isso não, a história de João, se você olhar, está com 4, 5 meses, desde que Cícero começou a entrar, a ser candidato ali a alguma coisa, era assim, o caminho mais fácil, Adriano Galdino, desde Adriano Galdino lá do começo, o caminho mais fácil para resolver pretensão de Adriano Galdino, para resolver pretensão de Cícero, é João ficar lá, tirar a candidatura de Lucas, está resolvido o problema dos dois. Então você tem segmentos da imprensa, eu encontro isso nos bares, segmentos da imprensa que apostam muito nisso, que João não vai, entrega a caneta. Aí eu sempre pergunto, meu amigo, a candidatura de Lucas depende de João. O discurso de Lucas é dar continuidade a esse governo que é bom. Se João sai e ele mata João, ele perdeu o discurso. Se o Ribeiro mata João, traz João depois que João sair, perdeu o discurso de continuidade. João pode ir para qualquer lugar, tá certo? Derrota um grupo. Então, esse discurso é um discurso falacioso. A outra coisa que eu tenho dito sempre é, de todos os políticos que estão aí em vigor, se tem um que a gente não pode duvidar da palavra até agora, de todos os políticos a gente precisa duvidar da palavra. Mas se tem um até agora que a gente não pode duvidar da palavra, é João. Ele não tem, você não pegou João, ninguém pegou João ainda numa conversa fiada, dupla. Tá Mas certo? aí colocam que ele, e aí é real, ele foi uma pessoa de Ricardo Coutinho e quando chegou no governo, ele não ficou com Ricardo Coutinho. Não, eu estou dizendo porque a gente tem que Mas aí, debater. todo mundo sabe quais foram as circunstâncias. Foi a Operação Calvário. Sim. O que fez João sair de Ricardo e João foi a Operação Calvário. Se João tivesse abraçado Ricardo, vou defender e tal, João tinha ido com a Operação Calvário, peixe, anzol e tudo. Linha e tudo, vara e tudo. João quis fazer uma separação e tinha que fazer uma separação. Claro. E aí, Ricardo não aceitou, não aguentou. E não aguenta, e até hoje isso aí não tem possibilidade de retorno. Ricardo aí, né? botou Embora na cabeça. Ricardo. Não é para conversar, não. Não, Isso aqui é para a gente conversar entre nós.
é César, o que é de César hoje mesmo. Hoje ele tá certo. Hoje ele tá certo. Mas esses questionamentos não estão na rua, não. Tá. É mentira minha. Estão, mas esses questionamentos eu não acredito. Eu acho bobos, mas eu tem. acredito nele porque, primeiro, eu acho que não pode duvidar da prova de João. Segundo, eu acho que essa candidatura de João não é dele, não é mais dele. Essa candidatura de João é de Lula e essa candidatura de João é do PSB, é de João Campos. Eu disse isso aqui já uma vez, eu não sei se eu disse aqui ou disse outro lugar. Veja bem, o PSB tem 3 senadores em Brasília. O mandato de todos os 3 senadores acaba agora em 2026. Precisa renovar. É claro. Você vai renovar com o quê? Com o que você tem de possibilidade de carta na mesa. Tem que ter forte e que tem condições de chegar lá, né? A disputa de Lula, o Lula disse que a eleição do senador, disse várias vezes, a eleição do senador esse ano é mais importante do que a eleição do governador, tá? Por conta de quê? Porque Bolsonaro está montando um time, está tentando montar um time de candidaturas, porque se ele eleger, tiver a maioria do Senado, ele não só atrapalha o próximo governo, como ele começa a realmente pensar em se vingar de Alexandre de Moraes. Sim. Semana passada, um levantamento dessa imprensa nacional. Bolsonaro, hoje, pelas pesquisas de hoje, faria já maioria simples no Senado, 43 dos 81. Sim. Então, com isso, ele ainda não desmontaria o Supremo Tribunal Federal. Mas ele já teria força suficiente para eleger o presidente do Senado, para atrapalhar o governo, essas coisas todas. Tá entendendo? É. Então, veja bem. É uma oposição forte. Se não for João, se Lula não apostar em João aqui, ele aposta em veneziano. Se ele não apostar em João, ele vai apostar em quem? Ele não tem em quem apostar. E esse voto da Paraíba é uma probabilidade muito grande. Então, a candidatura de João não será de João. De outras esferas. De outras esferas, tá certo? Olha só, a gente já está aqui chegando ao final, porque a conversa foi boa, fluiu bem. Tá vendo que fazer polêmica não dá certo? Sempre dá certo. Ah, César quer de César, minha filha. É sobre isso. Aí essa história de César, eu gosto também daquela. Ah, mulher de César não basta ser honesta. E a gente vai ficando por aqui, mas na semana que vem a gente volta e, é claro, trazendo resultados já, debatendo com você no Cá Pra Nós, os resultados da COP30, sabendo do que está acontecendo e cada semana a gente vai ganhando um tempinho para ver em que vai dar a política aqui na Paraíba. A gente volta semana que vem. Tchau! Eu não quis dizer, porque assim, eu tenho uma interpretação errada.